Bom, estamos então aqui para dar continuidade ao nosso discipulado, cujo tema é Crescer em Graça, e vamos hoje aplicar a terceira aula do discipulado, cujo tema é o sacrifício perfeito e definitivo, tá? O objetivo da nossa aula de hoje é, primeiramente, apresentar Jesus como o Cordeiro de Deus, as testemunhas da sua inocência e pureza, e também o sacrifício que foi feito de forma perfeita e que é definitivo, tá? Eu vou pedir a vocês que peguem a palavra de Deus e abram comigo em Romanos, capítulo de número 3, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 3, versículo de número 23 e também 24, tá? Romanos, capítulo 3, versículo 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O escritor aqui aos Romanos, ele vai dizer que todos os homens, eles pecaram, e porque pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, ou seja, todos perderam o direito de serem participantes da glória de Deus, por causa daquele pecado que foi cometido lá no Éden, quando o homem tinha o seu estado original da criação, e aí ele, com esse pecado, perde aquele direito de viver no Éden ali, sai daquele estado e vem para esse estado atual, que é um estado pecaminoso, tá? Que o que separa o homem do seu Criador e o Criador da sua criatura é exatamente o pecado que ele vem cometendo. Então, esse é o estado atual em que o homem se encontra, desprovido da graça de Deus, tá? O homem está desprovido da graça de Deus. E não há como haver uma remissão do homem se não for por derramamento de sangue, tá? Se não houver um derramamento de sangue, o homem não pode ser reconciliado com o seu Criador, tá bom? Isso através do sacrifício. Então, como que era feito o sacrifício? É importante a gente relembrar aqui, eu passei na última aula, para poder facilitar o nosso entendimento na aula de hoje. O homem pecava, e segundo as leis mosaicas, segundo as leis de Moisés, leis mosaicas são as leis de Moisés, ele tinha que levar um cordeiro, separar um cordeirinho que fosse puro, que fosse sem mancha, sem defeito, sem mácula, que fosse perfeito. Ele levava até o sacerdote por sua vez fazia uma avaliação sobre o cordeiro, avaliava aquele cordeiro, identificando que o cordeiro era perfeito. Ele então fazia ali a cerimônia de remissão, pegava a mão do pecador, punha sobre a cabeça do cordeiro e punha a sua mão sobre a mão do pecador, fazia uma oração de transferência de pecado, de culpa, e toda a culpa daquela pessoa era transferida para aquele cordeirinho, e aí o cordeiro era imolado, ou seja, ele era sacrificado, o sangue dele era todo derramado para a remissão da culpa daquele pecador. O que nós temos que ter em mente é que esse sacrifício, ele era um sacrifício temporário, tá? E ele era insuficiente. Por que ele era temporário? Porque o homem, na sua natureza pecaminosa agora, ele sempre vai estar cometendo pecado. Então, todas as vezes que eles cometiam pecado, era necessário que se levasse ao sacerdote um cordeiro, e aquele cordeiro fosse sacrificado.
Então, assim, havia sempre um tempo. Qual era o tempo? O tempo era só de um pecado a outro. Entre um pecado e outro era o tempo. Então, por isso que esse sacrifício da antiga aliança, do Antigo Testamento, ele é considerado um sacrifício temporário e insuficiente. Porque tudo que você tem que fazer repetidamente se torna algo que insuficiente, né? É algo que não supre toda a necessidade de um modo geral. Então, por isso que Deus, ele estabeleceu antes da fundação do mundo um plano, né? Antes que o primeiro pecador nascesse, Deus já tinha um plano, Deus já tinha executado um projeto que era enviar ao mundo a Jesus Cristo, que também é chamado de o Salvador e de chamado de o Cordeiro de Deus, para que ele fosse o sacrifício perfeito e também definitivo, para que não houvesse necessidade de que outros sacrifícios fossem realizados, mas apenas o sacrifício de Cristo. Aqui na nossa aula, vamos para a nossa apostila. Você que está nos assistindo pelo canal Falando de Deus Oficial, não se esqueça de dar o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse estudo com seus contatos, nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Então, o tema que nós estamos estudando hoje é o sacrifício perfeito e definitivo. Jesus, o Cordeiro de Deus. É maravilhoso saber que antes de nascer o primeiro pecador, Deus já tivesse preparado o sacrifício de Jesus Cristo para morrer como cordeiro. Por isso está escrito que ele é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Está lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 8. O escritor de Apocalipse, no caso João, ele nos traz essa revelação, que Jesus, na verdade, ele foi morto antes mesmo da fundação do mundo. Mas como assim Jesus foi morto antes da fundação do mundo? Porque já estava pré-determinado que Jesus iria a esse mundo, que ele passaria por um julgamento religioso, passaria pela condenação dos homens, mesmo sendo ele um cordeiro perfeito, sem defeito, sem mancha, sem pecado, porque ele foi o único que não pecou, não é? Então, para que houvesse a remissão da humanidade. Não existe outro meio pelo qual o homem pode ser remido, senão através do sacrifício de Cristo. Ainda na apostila aqui, do princípio ao fim, o Novo Testamento salienta: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um dos versículos mais conhecidos, o texto mais conhecido sobre esse momento, é aquele em que João Batista está pregando, ensinando a palavra, e aí de repente ele avista Jesus chegando, ele para tudo que ele está fazendo, e ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, em todo o Evangelho, desde do primeiro livro do Novo Testamento até o livro de Apocalipse, Jesus ele vai ser apresentado como Cordeiro de Deus. Você vê que lá em Apocalipse, capítulo 13, já é dito sobre o sacrifício antecipado de Jesus antes da fundação do mundo e do primeiro pecador ser gerado. E nos Evangelhos, no Novo Testamento, também nós vamos encontrar ali escrito que ele é o Cordeiro de Deus. E lembre-se, o cordeiro do sacrifício, ele precisa ser o quê? Perfeito, sem mancha. No caso de Jesus, esse ser perfeito e sem mancha, é que mesmo vivendo como homem, ele não pecou. Mesmo vivendo entre os homens, em nenhum momento ele cometeu pecado algum, tá? Diversas profecias bíblicas revelam este plano de Deus, mas nenhuma é tão direta como a que está no livro do profeta Isaías, que o retrata como o cordeiro que leva as nossas iniquidades. Eu vou ler aqui com vocês, que já está na nossa apostila, tanto o versículo quanto o que está escrito, Isaías 53, versículo 7 e 8. Ele foi oprimido e afligido,
mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado. E quem dentre os da sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo? Deus está dizendo assim: o meu cordeiro, ele era um cordeiro perfeito, sem mancha, sem pecado, sem defeito, mas ele foi entregue, sobre ele foi colocado toda a transgressão do meu povo. Ou seja, o povo de Deus hoje, basicamente nós consideramos povo de Deus aqueles que estão na igreja, aqueles que já entregaram a vida para Jesus. No entanto, toda a humanidade é povo de Deus, porque toda a humanidade ela foi criada por Deus e para Deus. Então todo o povo, toda a humanidade pertence a Deus. A questão é que eles ainda não reconheceram o amor de Deus, não reconheceram o sacrifício perfeito de Jesus para a remissão dos seus pecados. E o que está separando esse povo de Deus do seu Criador é exatamente o seu pecado e a culpa que Jesus levou sobre si. Ué, pastor, então todos estão salvos porque todos são povo de Deus? Não. Enquanto eles não reconhecerem o sacrifício de Cristo, eles não têm direito à salvação que Jesus pode dar, a remissão que o sacrifício de Jesus pode dar. Mas isso não significa que eles não sejam povo de Deus. Toda a humanidade é povo de Deus, e Jesus levou sobre si o pecado de todo o povo de Deus. Sobre este cordeiro, semelhante em tudo ao ser humano, Deus fez recair todos os nossos pecados. Vocês estão conseguindo me acompanhar aí? Certinho? Amém. Tá? Aí, Isaías 53, versículos 5 e 6, que diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviando pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, levou o peso de todos nós sobre si. Nesse texto sagrado, nós também somos retratados como ovelhas. Por isso o sacrifício do Senhor Jesus é perfeito em todos os sentidos. Ponto A: como humano, ele morreu por todos os seres humanos. É esse ponto aqui que a humanidade ela deve reconhecer. Jesus morreu por nós, que ele entregou-se, e a entrega de Jesus não foi algo que ele foi obrigado a fazer, não foi algo involuntário, conforme nós vamos ver adiante, foi algo voluntário. Jesus se colocou à disposição do Pai para vir a esse mundo, morrer pelos pecadores, tirar a culpa da humanidade e dar ao homem o direito de escolha, porque também ele não obriga, de aceitar essa remissão ou de recusar essa remissão. Jesus, ele por muitas vezes é rejeitado. Nós falamos isso aqui um outro dia em uma determinada reunião, eu não me lembro propriamente o dia, mas eu ministrei uma palavra que eu ensinei para a igreja que Jesus foi rejeitado, né? Isso nós temos como exemplo o povo dos gadarenos. Jesus vai lá, liberta aquele endemoniado gadareno, tira aquela legião de demônios daquele jovem que vivia assolando a cidade, perturbando todo mundo. Mas ainda assim, o povo daquela cidade vai rejeitar Jesus. E lembrando que não só aquele gadareno vivia endemoniado, todos os moradores da cidade de Gadara, eles eram pessoas que viviam debaixo de maldição, porque os seus antepassados praticavam
cultos, né, a demônios, praticavam o que nós chamamos de necromancia, que é cultos em que é feito oferendas com corpos humanos mortos, sacrifício de crianças. Então, muito sangue inocente foi derramado naquela cidade. Aquela cidade, ela vivia debaixo de maldição há muitos anos, ou podemos dizer até há séculos. Então, quando Jesus entra naquela cidade, Jesus não só liberta o endemoniado gadareno, mas ele quebra toda a maldição que estava sobre aquela cidade. E o que o povo daquela cidade vai fazer? Eles vão se unir e vão pedir para que os maiorais da cidade expulsem Jesus da cidade, mandem Jesus embora. Eles não querem Jesus lá. Então a humanidade hoje está agindo como o povo dos gadarenos. Jesus está aí curando, Jesus está aí libertando, Jesus está aí salvando, Jesus está aí mostrando o caminho, a verdade e a vida, dizendo o verdadeiro caminho, que não há outro para que chegamos ao Pai, se não for por Ele. Mas a maioria do povo de Deus, agora eu digo humanidade, está rejeitando ao Salvador, tá? Então assim, Ele morreu por todos os seres humanos. Ponto B aqui, ó, como cordeiro, morreu por todas as ovelhas. Daí ele ter dito: eu dou a minha vida pelas ovelhas, João 10,15. Jesus, ele deu a vida dele pelas suas ovelhas. Por isso que ele é o sumo pastor, né? Que ele é o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Vamos continuar a leitura aqui. Para ser o cordeiro válido para o sacrifício, o sumo sacerdote teria de examiná-lo minuciosamente, para ver se não tinha mancha, mácula ou defeito. Aí você entende que aquele cordeiro, lá no passado, na antiga aliança, que era levado ao sacerdote, que era passado por uma inspeção, ele já representava Jesus, tá? Aquele cordeiro representava Cristo. Ele tinha que ser perfeito. Então o Cordeiro de Deus, ele também tinha que ser perfeito. E Jesus, ele vai passar por uma grande avaliação, para ver se vai ser encontrado nele mancha, se vai ser encontrado nele mácula, se vai ser encontrado nele defeito. E é no seu julgamento religioso, não apenas o sumo sacerdote o examinou, como todo o sinédrio, e ninguém encontrou nele culpa alguma, nem com falsas testemunhas de acusação, tá? Isso aqui, queridos, é muito interessante, porque ele foi condenado no tribunal religioso por dizer a verdade máxima, que não pode ser negada conforme se lê no Evangelho. Eles fizeram o quê? Houve muita acusação sobre a pessoa de Jesus, tanto ali no Sinédrio, como pelo sumo sacerdote. Eles receberam acusações contra Jesus. Jesus foi acusado de ser malfeitor, Jesus foi acusado de ser baderneiro, Jesus foi acusado de pregar heresia, de deturpar os mandamentos de Deus, mas nada disso ele cometeu. Então, quando eles foram inspecionar, foram avaliar Jesus, eles não conseguiram encontrar essas acusações. Então aí, até entra aqui, eu quero aproveitar e abrir um parênteses para poder passar isso para o teu coração. Às vezes nós nos preocupamos muito com o que dizem ao nosso respeito, com o que as pessoas falam ao nosso respeito, e queremos de alguma forma provar que não é daquela forma, né? Queremos provar que não é o que as pessoas estão dizendo. Olha, amados, quem vai fazer a verdadeira avaliação é Deus na nossa vida, né? Fizeram isso com Jesus, acusaram Jesus de muitas coisas, mas quando foi feita uma análise, quando foram buscar a verdade, não encontraram nada. Então o mesmo vai acontecer conosco. Nós não somos maiores do que o nosso Senhor, nós não somos melhores do que o nosso Senhor. O servo não é maior do que o seu Senhor. Então, se ele passou por isso, é óbvio que nós, como igreja, agora não só como povo, mas como servos de Deus, como filhos legítimos do Senhor através do sangue, também vamos passar por acusações, por calúnias, por difamações. Só precisamos ter o mesmo espírito que Jesus e saber que quem nos justifica é Deus, é o Senhor, não é? Então, eles não encontraram nada. Jesus,
ele foi analisado, inspecionado e foi encontrado como cordeiro perfeito. Vamos ler aqui, ó. O sumo sacerdote insistindo, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que não digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu Jesus: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que agora acabais de ouvir a sua blasfêmia, pois nós mesmos ouvimos da sua própria boca. Que vos parece? E todos os consideraram culpado, e respondendo disseram: é réu de morte. Aí nós temos isso lá no Evangelho de Mateus, Marcos, no Evangelho de Lucas também. Agora você vê que eles falam assim: tu és o Filho, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus disse: eu sou. Jesus está falando a verdade. Eles não encontraram culpa em Jesus, não encontraram nada para condenar Jesus, só porque Jesus disse: eu sou, ele blasfemou. Tu és digno de morte, de condenação de morte, não é de prisão. Eles não queriam prender Jesus, eles queriam matar Jesus. Mas no projeto de Deus, antes da fundação do mundo, não era previsto a prisão apenas de Jesus, era previsto a morte de Jesus. Por isso que eles vão dizer assim: tu és réu de morte, você vai ser condenado à morte, porque está blasfemando. Nós não precisamos de mais testemunhas, tá? Só que a palavra vai nos apresentar as testemunhas da pureza de Jesus, tá? E da inocência de Jesus, de que Jesus era inocente e era puro. Vamos continuar a leitura aqui, ó. A inocência de Jesus era tão visível que até as pessoas que não o conheciam, ao examiná-lo, eram obrigadas a admitir sua pureza, inocência e santidade. Essas três características encontradas em Jesus devem ser encontradas na igreja também. A igreja deve ser pura. A igreja é a noiva de Cristo, deve ser pura e imaculada. A igreja deve viver na inocência. A igreja deve viver em santidade. Então eles procuravam em Jesus e encontravam pureza, inocência e santidade. Como o governador Pôncio Pilatos, que disse: haveis-me apresentado esse homem como pervertor do povo, e eis que, examinando-o na nossa presença, nenhuma culpa das que o acusais acho neste homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte, não acho nele crime algum. E como a multidão insistia pela sua crucificação, Pilatos replicou: mas que mal fez este? Pilatos, ao analisar Jesus, diz assim: eu não consigo encontrar nesse homem nenhuma culpa. O que eu vejo em Jesus? Eu vejo inocência, eu vejo pureza, eu vejo santidade. Mas ainda assim a multidão insistia em pedir: crucifica. Outro detalhe aqui: essa multidão não era composta por pessoas que não conheciam Jesus ou apenas estavam sendo manipuladas pelos sumos sacerdotes. Dentre esses aqui estavam aqueles que foram curados por ele, estavam aqueles que comeram do pão e peixe que ele multiplicou, estavam aqueles que viveram milagres de libertação, que viram cego enxergando, que viram coxo andando. Eram pessoas desse tipo. Mas essas mesmas pessoas agora estão mandando crucificar Jesus. O homem, no seu estado atual, ele vive em ingratidão a Deus. Ele é ingrato a Deus. No seu estado atual. O homem, no estado original da criação, ele era um ser grato a Deus. Ele expressava gratidão a Deus. Esse homem atual, por causa do pecado, ele é ingrato. E eles estão agindo por ingratidão. Outros
viram a pureza, inocência e santidade de Jesus. Judas Iscariotes, que era um malfeitor, o centurião romano, nós não vamos lendo todos por causa do tempo, tá? Que também reconhece, né, a pureza de Jesus. Nem mesmo os seus discípulos mais chegados, que desfrutavam da sua privacidade ou intimidade, né, puderam vê-lo cometendo o mais insignificante pecado. O que significa isso aqui, Porque uma coisa, por exemplo, nós aqui temos um convívio. Quarta-feira estamos aqui juntos, sexta-feira estamos aqui no culto juntos, às vezes no sábado, no domingo, nos horários de reuniões, aquele momento curto, mas estamos juntos. Mas isso não dá a nenhum de nós aqui o direito de querer discernir a intimidade, de querer deduzir a intimidade de cada um, porque ninguém conhece a intimidade do outro. O que nós conhecemos é só o que nós estamos vendo aqui, no dia a dia. Então, Pôncio Pilatos, Judas Iscariotes, não, porque era um dos 12, o centurião romano, eles olhavam para Jesus, viam pureza, inocência e santidade, mas eles não tinham convívio diário com Jesus, mas os discípulos tinham. Então você vê que até os discípulos que viveram por 3 anos, 24 horas por dia, eles não conseguiam encontrar um pecado insignificante. O que é um pecado insignificante? É aquilo tão pequeno, que é imperceptível, que passa despercebido. É uma palavrazinha, né? É um gestozinho que a maioria provavelmente nem perceberia, mas eles não conseguem encontrar esse Jesus, porque Jesus sempre foi santo, sempre foi puro, nunca cometeu um sequer pecado, mesmo vivendo entre os homens pecadores, um sequer pecado. Jesus, ele deu seu testemunho até o último suspiro da sua vida, né? Pelo contrário, por terem convivido com ele durante 3 anos, 24 horas por dia, um por um testemunhou a sua santidade, pureza e inocência. Então, o que eles tinham para falar de Jesus? Você acha que Pedro iria morrer, amados, por alguém que ficava mentindo? Você acha que Mateus, que Marcos, que João, eles iriam morrer por alguém enganador? Eles iam entregar a vida deles por uma mentira? Por isso que depois, mesmo na ausência de Jesus já glorificado agora, o que eles vão fazer? Eles vão testemunhar da sua pureza, vão testemunhar da sua santidade, da sua inocência. É isso que eles vão testemunhar, Pedro disse assim: mas vós negaste o santo e justo, e pedistes que se vos desse um homicida. Eles trocaram, Barrabás por Jesus. E mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Imagina, por mais que a gente vigie, se policie, às vezes a gente acaba dizendo o que não quer dizer. É ou não é? A gente acaba falando o que não quer falar, mas Jesus em todo o tempo, principalmente quando alguém nos irrita, né? Quer tirar a nossa paciência, a gente tem que vigiar, estar atento. Mas Jesus, mesmo quando estava sendo acusado, mesmo quando estava sendo perseguido, mesmo quando estava sendo humilhado, ele não pecava. Que maravilha, hein? Ele não pecava. João também testemunhou: e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Os 12, e nós já, veja que eles falam no plural aqui, aqui é um testemunho dos 12, tá? E nós já temos crido, e bem sabemos que tu és o Santo de Deus. Toda a igreja, agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, e concede aos teus servos que falem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome
de teu santo servo Jesus. A igreja testemunhou a pureza de Jesus Cristo. Vamos para a parte aqui 3. O apóstolo Paulo também testemunhou, e até os demônios, hein? Até os demônios tiveram que reconhecer a pureza, a santidade e a inocência de Jesus. Foram testemunhas da sua pureza, da sua santidade e inocência. E os demônios que o conheciam desde antes da fundação do mundo, quando o viram andando aqui na terra, apavoraram-se e diziam: ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Os demônios olhavam para Jesus e eles diziam: ele é o Santo de Deus. Eles identificavam, eles sabiam, eles conheciam Jesus antes da fundação do mundo, porque eles estavam desviados do caminho, né? Se deixaram levar por Satanás, saíram da presença de Deus, foram lançados para o abismo, tá? Se corromperam. Então, mas eles também, ao ver Jesus na terra, eles sabiam: eis aí o Santo de Deus, é o Santo de Deus. Jesus é santo, santo e santo. E através dele nós somos santificados para Deus também como igreja, tá? O sacrifício perfeito e definitivo. Por que definitivo? Perfeito porque o Cordeiro é perfeito, Jesus. E por que é definitivo? Não existe nada mais a ser feito para a remissão dos pecados e para a nossa salvação. Não tem. Se algum dia alguém disser: venha fazer isso aqui, porque você vai garantir a sua salvação, você vai fazer um sacrifício de $1 milhão para garantir a tua salvação, isso é mentira. Tu vai fazer um sacrifício de R$100 mil para garantir a bênção da salvação, isso também é uma mentira. Não existe nenhum sacrifício humano ou qualquer outro que possa substituir ou invalidar aquele que é o sacrifício perfeito e definitivo. Somente o sacrifício de Cristo é que pode levar o homem à vida eterna, e mais nenhum outro. Ah, meu amado, você tem que andar de joelhos por 5 quilômetros para garantir a graça da salvação. Porque hoje nós sabemos que existe um contexto religioso que se implica muitos pagamentos de promessas para que as pessoas alcancem alguma coisa. Dentre elas, até mesmo a graça da salvação. Isso não existe. O que a pessoa pode fazer é um sacrifício no tocante a expressar a sua fé para viver algo na terra, para que algo do céu seja liberado para que ela receba na terra. Agora, a salvação não. A salvação está em Cristo Jesus. Por isso o sacrifício é definitivo. Para tomar o lugar e substituir o ser humano pecador, tinha de viver como um ser humano normal. E o foi feito no sentido mais absoluto e perfeito. Teve mãe humana, cresceu e desenvolveu-se humanamente, não apenas comeu e bebeu, como também passou fome e sede, e teve cansaço, teve todas as emoções e necessidades humanas, esteve sujeito a todas as tentações do homem e não pecou. Você vê, tem gente que diz assim: ah, meu Deus, eu pequei. Oh, pastor, me perdoe, eu pequei, a carne é fraca. Mas Jesus poderia ter dado essa desculpa, que ele viveu como homem e não pecou. Tinha os mesmos sentimentos, vivia as mesmas tentações. Ah, mas ele é Deus. Mas entenda, ele não veio 100% apenas como Deus, ele era 100% Deus, 100% homem. Então tudo que nós sentimos, Jesus sentia. A diferença é que ele não cedeu ao pecado. E nós, humanos, por sua vez, cedemos ao pecado. Ele não. Ele rejeitou o pecado. Ele não cedeu à tentação. Ainda continua dizendo assim,
manteve-se preso ao corpo humano e suas consequências. Um homem de dores e que sabe o que é padecer. Isaías 53:3. Provou a morte, desgraça única da humanidade, e foi sepultado como qualquer mortal. Então, por isso Jesus teve que passar pela morte, ele teve que experimentar a morte. Ele provou a morte, que para Deus, aos olhos de Deus, é considerado, aqui a desgraça, a única desgraça da humanidade. Porque Deus não criou o homem para morrer, gente. Deus criou o homem para viver eternamente. O conceito de nascer, crescer e morrer é um conceito que se deu após o pecado. E é um conceito meramente também humano. Porque no conceito original de Deus, Deus nunca criou o homem para morrer. Por isso que em Cristo Jesus nós recebemos o quê? Qual é a promessa? De vida eterna. Porque nós vamos voltar ao estado original da criação, viver eternamente. Só que por causa do pecado, nós vamos ter alguns, nem todos, porque Paulo diz que muitos não experimentarão a morte, vão ter que passar pela morte física. E assim como Jesus venceu a morte, nós, como igreja lavada e remida pelo sangue dele, também venceremos e viveremos eternamente. Você entendeu? Isso aqui é uma promessa. Sua humanidade, abaixo aqui, sua humanidade foi a mais santa que esse mundo já viu ou possa ver, tá? Em vida, Jesus andou com os pecadores, pernoitou em suas casas, comeu e bebeu com eles, chamando-os de amigos, filhos e irmãos. Contudo, amados, Jesus não pecou. Aqui vai um outro alerta para nós como igreja. Há uma grande nuvem de testemunhas. O fato de nós, e isso aqui, amados, é impossível você viver nesse mundo e não se relacionar com aqueles que não servem a Deus. Não tem como. Tem gente que quer se separar, quer ser tão santo, quer se separar tanto, que ele diz que não consegue se relacionar com aqueles que não servem a Deus. É impossível. Não tem como. Na nossa própria família tem pessoas que não servem a Deus. Nós temos que nos relacionar com eles. Como é que vai ser? O que entra em questão aqui é o nosso comportamento como servos de Deus. Jesus, ele pernoitou com os pecadores, ele comia com os pecadores, ele bebia, vamos supor, tinha lá o cara que bebia vinho fermentado, ele não bebia o vinho fermentado não, ele bebia no sentido de que ele se sentava à mesma mesa, ele bebia lá o seu suco de uva, enquanto o pecador estava bebendo lá a sua bebida forte, mas ele conviveu ali com essas pessoas. Mas um detalhe, Jesus, sendo homem, não se deixou influenciar pelo pecado. Mais uma orientação que eu dou para vocês aqui comigo, e você que está me assistindo pelo canal Falando de Deus Oficial. Eu vejo isso acontecendo com aquela menina judia na casa de Naamã. Por quê? Porque Naamã era um leproso, e a lepra é um símbolo do pecado, tá? E ela era uma judia, uma israelita, que vivia lá como uma serva. Contudo, a lepra de Naamã não contagiou ela, mas a fé dela contagiou Naamã. Naamã foi curado. Então você está entendendo que nós podemos até andar no meio dos leprosos, mas nós não devemos deixar com que a lepra deles pegue em nós, mas que a nossa fé, a nossa vida com Deus venha influenciá-los. A palavra correta é exatamente essa. A lepra de Naamã não influenciou a jovem judia. Ela poderia dizer: eu estou longe da minha terra, meus pais não estão aqui, meus irmãos não estão aqui, eu vou viver como eles vivem também. Mas não, ela permaneceu íntegra ao Deus de Israel, e com isso ela foi e influenciou ao leproso. Deu para entender? Então a diferença não está, a questão não está em nós andarmos, nós vivermos, nós comermos ou bebermos com os pecadores, é como nós vamos nos comportar.
Quem vai influenciar quem? Jesus é quem influenciou os pecadores. Não o pecado deles influenciou a humanidade de Jesus. Você foi chamado para influenciar e não para ser influenciado. Vamos lá, continuar a leitura aqui. Em vida, Jesus andou com os pecadores, pernoitou em suas casas, comeu e bebeu com eles, chamando-os de amigos, filhos e irmãos. Ainda que extremamente santo, jamais rejeitou ou evitou os pecadores, buscando-os com amor e salvando-os. Agora eu sou da igreja, sou santo, deve se santificar mesmo. Mas agora você não pode rejeitar o pecador. Você não pode buscar a salvação do pecador como Jesus fez. Jesus não rejeitou o pecador. Ele foi santo rejeitado. Mas ele não rejeitou o pecador. Ele amou o pecador e em todo o tempo ele buscou salvar o pecador. A igreja de Jesus na terra, ela foi estabelecida para salvar o pecador, para buscar aqueles que estão perdidos e achar e trazer à vida aqueles que estão considerados mortos espirituais, tá? Sua identificação máxima com os pecadores se deu na hora de morrer, quando assumiu o meu e o seu lugar, colocando-se entre dois pecadores da pior espécie e morrendo como se fosse também pecador, conforme está determinado pelo Pai, tá? Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Manteve-se puro, porque bem sabia que a sua missão de libertar os homens da escravidão do pecado só teria êxito se assumisse o lugar do Cordeiro inocente, oferecendo o seu corpo sem culpa e sem mancha, para que o seu sangue fizesse expiação em favor dos pecadores. Jesus não foi uma vítima involuntária, tá? Ele não foi parar na cruz por um acaso, ele não foi para a cruz obrigado, embora pareça. Ele chegou para com os Pilatos e disse assim, Pilatos disse assim: você está aqui, você não cometeu nada, você não se defende, tua vida está em minhas mãos. Jesus vira para ele e diz assim: eu entrego a minha vida nas tuas mãos, porque se meu Pai quisesse, agora mesmo ele enviaria uma legião de anjos celestiais para me livrar. Sou eu que estou me entregando. Vocês não estão entendendo. Não é vocês que estão me prendendo, não são vocês que estão me condenando. Eu estou me entregando para ser condenado, eu estou me entregando para ser morto, eu estou me entregando para ser crucificado, eu estou me entregando para passar por toda humilhação, pelo flagelo, para apanhar, porque é necessário, porque assim eu vou levar sobre mim o pecado de toda a humanidade. Não foi algo involuntário. Jesus se colocou à disposição do reino de Deus. Igreja precisa estar à disposição do reino de Deus. Sabe o que está acontecendo com a igreja na terra hoje? A igreja só busca os seus interesses. A igreja só tem buscado aquilo que lhe apraz. Mas a igreja está se esquecendo da renúncia. Como igreja temos que seguir o exemplo do nosso mestre, renunciar a nossa própria vida, os nossos próprios desejos, para poder viver a vontade plena do Pai e fazer a sua vontade nessa terra. Jesus fez isso. A igreja está correndo disso. A igreja quer fazer o que lhe apraz, o que lhe beneficia, mas não quer fazer o que Jesus fez, que é renunciar todas as coisas em amor às almas e amor ao Evangelho e pela sua própria salvação. Essa é a grande verdade. Vamos para a parte 4 aqui, que é a parte final. Estamos finalizando, né? Aqui diz assim, já na segundo tópico: Pedro, testemunha ocular da sua morte e sepultamento, escreveu: morreu o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. O próprio Jesus, ressuscitado e glorificado, dá testemunho de sua morte. Fui morto, mas eis aqui estou vivo, para todo sempre. Amém.
e tenho as chaves da morte e do inferno. Glória a Deus por isso. Apocalipse 1, 18. E todo o céu, em adoração, canta um novo cântico, testificando essa verdade. Digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Glória a Deus, hein? Apocalipse 5, 9. Isso aqui é o céu, os anjos testificando. Ninguém na terra, nem no inferno, teria poder para matar Yeshua, o Deus Salvador, e que Ele se entregou voluntariamente por cada um de nós, conforme Ele mesmo disse: ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou, e Ele o deu por amor a mim e a você. João 15, 13. O justo morreu pelos injustos, o inocente pelos culpados, o puro pelos impuros, o santo pelos pecadores, o forte pelos fracos, o perfeito pelos imperfeitos, para nos conduzir a Deus. Ou seja, a morte de Jesus só tem um objetivo: levar-nos à vida eterna. Jesus não morreu na cruz para que tivéssemos uma vida melhor na terra. Jesus não morreu na cruz para que tivéssemos uma vida de benefícios materiais. O sacrifício de Jesus não está ligado a nada terreno, porque Ele mesmo disse: o meu reino não é comida e nem bebida, mas é justiça, é salvação, é vida eterna, é gozo, é alegria. A nossa verdadeira alegria como igreja vai muito além de aquisições através das bênçãos que Deus pode e vai nos conceder, mas em saber que o nosso nome está escrito no livro da vida, e que outrora éramos pecadores, condenados à morte, condenados a sofrer eternamente, culpados, mas hoje inocentados, não por merecimento próprio, mas porque alguém que era justo morreu pelo injusto, alguém que era perfeito morreu pelos imperfeitos, alguém que era puro morreu pelos pecadores. Jesus morreu na cruz pela minha e pela sua vida. Jesus morreu por você que me assiste agora. Por isso que Deus quer que nós venhamos reconhecer esse sacrifício e viver os benefícios que só Ele pode nos dar. Jesus é o sacrifício perfeito e definitivo, e que ninguém pode revogar, nem o inferno, nem o diabo, nem os homens, ninguém. Está feito, como disse o próprio Mestre, está consumado. Amém? Glória a Deus. Que assim seja, que Deus abençoe, e até a nossa próxima aula. A próxima aula será sobre arrependimento e fé.